Em um ano onde as zebras assombram o MMA e os cinturões têm trocado de mão facilmente, subestimar um oponente tem sido especialmente perigoso. Nós já vimos o Strickland superar o Adesanya, o O'Malley superar o Sterling e o Leon Edwards superar o Kamaru Usman, por exemplo. Se tem um erro que Islam Makhachev pode cometer, vai ser subestimar o campeão extremamente dominante, que quase o venceu na primeira luta, Alexander Volkanovski. Mas parece que ele não tem se importado muito com isso não. E ele andou aí menosprezando o australiano seguidas vezes. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso e tudo que cerca o duelo entre Alexander Volkanovski e Islam Makhachev. Vem comigo. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini e no vídeo de hoje eu pergunto a vocês: o que leva alguém a subestimar um cara como Alexander Volkanovski, meu caro? Será que é excesso de confiança ou será que é arrogância? A gente não sabe o que está acontecendo na cabeça do Makhachev, mas que ele está dando uma bela de uma subestimada num cara como Volkanovski, isso ele tá. Porque, francamente, quando um lutador já está projetando 2 rodadas para frente da luta que ele tem agora, sem se preocupar tanto com o próximo adversário, para mim, se isso não é subestimar, se não é menosprezar, eu não sei o que é então. E essas falas aí do Makhachev certamente não são para vender a próxima luta. Parece que o cara já está vendendo as lutas para frente, o futuro dele, já considerando que ele tecnicamente já venceu. Para quem não se lembra, outro cara que estava planejando para frente o futuro era o Adesanya. Não sei se vocês estão lembrados. Ele nem falava do Strickland. O Strickland ali na mesa de coletivo, e o cara falando de Du Plessis, o cara falando de Chimaev, o cara tava falando de todo mundo menos do Strickland. E, bom, a gente sabe no que deu, né? O Strickland foi lá, deu um baile, dominou a Adesanya e é o novo campeão peso médio. Então, realmente esse é um perigo, porque cada luta é uma luta diferente e você vai ter que encarar o adversário que está na sua frente. Não importa se a circunstância faça você muito favorito. Um deslize ali naquele nível, meus amigos, não tem jeito, é lona. Então o cara tem que estar focado no próximo. E o próximo adversário do Makhachev é o Volkanovski. Não é o Leon Edwards, não é o Colby Covington, não é o Justin Gaethje, não é o Charles do Bronx. Não mais, pelo menos, né? Manter o foco num cara como Alexander Volkanovski, se você vai enfrentar ele, é essencial para vencer. Qualquer desvio desse foco, esse anão, meu amigo, é um dos melhores lutadores de MMA de todos os tempos. Ele vai aproveitar qualquer vacilo e vai ganhar. Não tem jeito. O anão é brabo. O cara é complicado. Embaçadíssimo. Só que o Makhachev, ele já tá projetando aí 2 rodadas para frente, né? Não uma, não. 2. Já tá planejando a próxima e depois. Imagina só. Primeiro ele falou que ele quer enfrentar o vencedor de Leon Edwards e Colby Covington no meio médio para ser duplo campeão. Abre aspas aí pro Makhachev. Não sei o que o UFC planejou, mas a luta dos meus sonhos é pelo 2º cinturão. Claro, estou sob contrato, então não importa o que o Ultimate diga, vou lutar sem problemas. Eu realmente acredito que possa derrotar o vencedor da luta entre Leon Edwards e Colby Covington. Sou campeão e conheço as minhas habilidades. Vai ser uma boa luta. Não estou dizendo que os venceria facilmente. Bom, a verdade é que o Makhachev sequer fez uma mínima limpa no peso leve para almejar aí um 2º cinturão. Ele só ganhou do Charles uma vez até agora. A outra luta dele foi contra o Volkanovski, que é um peso pena de origem, com tamanho para lutar no peso galo. Essa é a realidade dos fatos, né? Então, e ele vai lutar de novo com ele agora. Quer dizer, então peso leve mesmo, de fato, ele só enfrentou 2. E isso não é o suficiente para ele almejar um duplo cinturão. O próprio Volkanovski, antes de ter tido a oportunidade de buscar o duplo campeonato, ele, obviamente, fez muito mais do que o necessário no peso-pena. Ele limpou a categoria, ganhou de alguns caras duríssimos mais de uma vez. Cara, ele ganhou do Max Holloway 3 vezes. 3 vezes do Max Holloway, que é um cara, um dos melhores lutadores peso-pena da história. Esse é um nível de desafio que o Volkanovski superou para ter chance de ser duplo campeão. O Makhachev tá passando o carro na frente dos bois, mesmo porque nem popular o suficiente para isso ele é. Ele é um cara bem picolé de chuchu, vamos combinar, né? Então, calma lá, senta lá. Mas como se não bastasse estar pensando na próxima rodada, ele quer ser duplo campeão e já está pensando como é que vai ser a defesa do cinturão nos leves depois. Quer dizer, está planejando 2 rodadas na frente. O cara falou que na sequência de ser duplo campeão quer enfrentar o vencedor de Charles do Bronx e Justin Gaethje. Você imagina? Ele está casando a luta pelo cinturão BMF, talvez, do Charles e do Gaethje. E, pô,
É inacreditável, né? Abre aspas aí pro Makhachev. Vou vencer o Volkanovski agora e tenho 2 adversários, Gate e Charles. Acho que eles têm que lutar de novo e quem vencer eu venço. Não importa, é só o UFC me ligar que estarei pronto. O cara já falou, inclusive, que o Volkanovski está indo lutar por causa do dinheiro. Quer dizer, quando você fala isso, que a grana é o motivo principal, você está querendo dizer que o Volkanovski não tem chances esportivas, né? Ele está falando do Alexander Volkanovski, gente, não é do Zezinho da esquina, não. Então, assim, é meio absurdo, né? As falas aí do Makhachev, ele tá meio fora da realidade. E vale lembrar que, assim, a primeira luta foi bem apertada, e mesmo que o Volkanovski não tenha tido um campo completo, ele certamente aprendeu, assim, bastante coisas bastante importantes sobre o caminho para vencer o Makhachev. E certamente ele percebeu outras coisas, como, por exemplo, o fato de que ele consegue lidar com o jogo de chão do Makhachev, ele conseguiu lidar e provavelmente vai conseguir de novo. Só que o mais importante, ele aprendeu que tem mais gás do que o Makhachev. Ele tem mais estamina do que o Makhachev. Se tivesse mais um round na primeira luta entre os dois, o Volkanovski tinha finalizado aquela luta. Essa é a verdade dos fatos. Até por isso o Makhachev está falando em finalizar rápido. Mas eu acho que não vai ser tão simples assim. Nunca foi simples para ninguém finalizar o Volkanovski rápido. Essa é a verdade dos fatos. Então eu acho que o Volkanovski vai vir com uma forte imposição física. Vai dar golpe no corpo, vai fazer o Islam se desgastar mais do que fez na primeira luta. Vai mirar no gás do Makhachev. Eu acho que vai ser essa a estratégia do Volkanovski. Vai deixar o cara cansado para, no máximo, no terceiro round, ele já aplicar a pressão para finalizar a luta. Eu acho que vai ser esse o caminho que o Volkanovski vai adotar. Eu acho que ele aprendeu muito na primeira luta e ele é um lutador com muito QI de luta, é um lutador muito inteligente, com muita capacidade de leitura e mais capacidade ainda de executar aquilo que ele aprende, aquilo que ele domina. Então, certamente, o Makhachev tem uma tarefa duríssima, ainda que o Volkanovski não tenha tido campo. Olha a forma física do cara. O Volkanovski, gente, ele é um trator. Ele é muito forte fisicamente, ele é muito bem preparado, nunca faltou gás para ele em luta nenhuma e, tecnicamente, ele tem o suficiente para se impor. Sempre teve. Inclusive contra o próprio Makhachev sendo bem maior que ele. Então, muito perigoso o caminho que o Makhachev está tomando. Além disso, vale lembrar, né? O Makhachev perde peso pra caramba para lutar de peso leve. O cara fica esmilinguido e, pelos boatos, parece que foi difícil de novo. Ele bateu peso, a luta está confirmada, mas a que preço? Né? Vê o Michel Pereira, a diferença de performance dele lutando na categoria de origem que ele deveria ter lutado sempre, que é o peso médio. Né? A mesma coisa vale para o Makhachev. A categoria dele, tecnicamente, é o meio médio e não leve. Então ele tem um desgaste natural por estar perdendo peso. E cada vez que ele perde peso desse tanto para lutar no leve, é um sofrimento a mais e é um desgaste a mais para o corpo. A perda de peso para essa luta, certamente, vai ter um impacto a mais no corpo dele do que a anterior. E assim sucessivamente. Então, calma lá, a coisa está meio perigosa para o Makhachev. E quando eu falo perigosa, é porque a coisa mais perigosa que pode existir é um lutador subestimar um adversário focado em te vencer e ficar projetando luta futura que não tem nada a ver com a luta que ele vai fazer agora e ficar tentando vender lutas que nem estão casadas ainda. Isso significa que o cara fica projetando, a mente dele fica projetando situações e o tempo que ela deveria estar pensando na luta com o Volkanovski, ela está pensando lá no Leon Edwards, ela está pensando lá no Colby Covington, ele está pensando lá no Charles, lá no Gate, ao invés de estar pensando no cara que é o próximo adversário dele e é duríssimo, que é o Volkanovski. Quando ele é perguntado sobre lutas futuras, o correto seria ele responder assim, ó, depois a gente vê as lutas futuras, o meu foco agora é o Volkanovski, que eu tenho que manter no cinturão. Essa é a postura normal. Né? A postura que ele está adotando agora é a mesma que o Adesanya adotou, repito, de ficar projetando para frente e esquecer o próximo oponente, que é o Alexander Volkanovski. No caso do Adesanya, era o Sean Strickland. E deu ruim. E pode dar ruim de novo. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que vai começar amanhã, a partir das 11 horas, lá no Fight Pass, UFC 294. Estou bastante ansioso para saber o que vai acontecer. Eventaço, mesmo sem os brasileiros, vale a pena conferir. E você que está aqui até agora, você é fã de MMA, não é? Você gostou do conteúdo? Tá gostando? Tá curtindo o canal? Então se inscreve, cara. Não custa nada, é 1 segundo. Eu tô aqui todo dia às 19h30 trazendo conteúdo, o meu melhor conteúdo possível para vocês sobre MMA. Então, não deixa de se inscrever não, dá um likezinho, ativa a notificação que você não vai se arrepender de estar aqui comigo no canal Punch, beleza? E no vídeo aqui do lado,
eu comentei um pouco sobre a luta do Kamaru Usman com o Chimaev, que é o Main Event do evento de amanhã. Falei disso ontem, então vale a pena conferir lá. Trouxe algumas possibilidades. Será que o Usman está lesionado, está escondendo lesão? Enfim, clica lá, você vai curtir, eu tenho certeza. Eu dei meu melhor lá, tá certo? Então um abraço, meus amigos, até amanhã às 19h30. Valeu, fui!